gente, eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer resenha do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Esse livro é muito importante para a literatura ocidental porque ele marca o início de um novo modelo estético, que vai ser o que a gente vai conhecer como o realismo, e que aqui no Brasil ele é muito conhecido e representado principalmente por ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Sou o meu amorzinho da vida. E bem, esse é um livro que é extremamente polêmico para a sua época. Ele foi publicado em 1856 e ele foi polêmico porque, além de quebrar, os paradigmas e criar um novo modelo estético, que as pessoas não estavam acostumadas, já que na época o que estava em vigor, antes do realismo, é o romantismo, que é totalmente diferente do que o realismo representa. Além desse aspecto que já é polêmico por si só, o livro também foi muito polêmico, que o autor, inclusive, chegou aí a julgamento, em 7 de 2 de 1857. Gustave Flaubert foi acusado de escrever uma obra execrável sob o ponto de vista moral. E o que torna esse livro extremamente polêmico para o seu tempo é o fato de que a protagonista dele é uma mulher adúltera. Então, Emma Bovary, ou Madame Bovary, ela é uma personagem que ela quebra todos os paradigmas de personagens modelo daquela época, Porque, como eu disse, estávamos na época do romantismo, onde tudo era extremamente idealizado, a mulher tinha aquela coisa pura e perfeita, e aqui em Madame Bovary a gente vê o total oposto disso. Então, antes que eu possa, de fato, falar mais sobre a história do livro em si, eu gostaria de dizer que nesse vídeo eu não quero fazer bem uma resenha sobre a obra, mas sim comentar um aspecto específico desse livro que me chamou muita atenção, que é a forma como a busca pela felicidade é abordada no livro, ou melhor ainda, como o vazio existencial é abordado em Madame Bovary. Isso porque Emma Bovary, ela é uma personagem que passa o livro inteiro procurando uma felicidade que ela sempre idealiza, que ela sempre sonha com essa felicidade perfeita, mas que ela nunca de fato consegue encontrar. Ela é uma personagem que fica sempre idealizando que vai ser sempre feliz e feliz depois. Ela tá morando no campo com a família, E aí ela idealiza, vou ser feliz quando eu for pra cidade e estudar. Quando ela tá estudando, ela sonha, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando ela finalmente se casa, ela tá sempre idealizando uma felicidade que nunca chega até ela de fato. Porque quando ela finalmente consegue aquilo que ela achava que queria, logo em seguida ela se dá conta de que talvez aquilo não seria tão perfeito ou tão incrível quanto ela imaginou que seria. Ela fica idealizando um poético e belo casamento, que quando acontece, logo em seguida, passada a primeira emoção, do casamento e tal, da emoção da novidade, que o casamento traz, ela se pergunta, meu Deus, por que foi que eu me casei? Ela fica sonhando, idealizando uma maternidade que vai ser perfeita, em que ela vai ter um menino forte, bonito, que ela vai chamar de Jorge, se eu não me engano. Mas aí, no final, acaba nascendo uma menina, e a menina, ainda por cima, é feia, segundo ela. Enfim, ela passa a história inteira sonhando e idealizando com uma felicidade que nunca chega, e ela sempre acaba frustrada. A forma como eu vejo que ela tenta afogar, digamos assim, essa frustração que ela tem sobre a vida é na leitura. A Madame Bovary, ela é uma mulher que lê muito. A Madame Bovary, ela lê muitos romances, inclusive talvez o Flaubert ele use disso como uma crítica, porque o fato da Madame Bovary talvez idealizar tanto uma felicidade que nunca chega é o fato de que ela entra em contato demais com aquela literatura idealizada e romântica, onde tudo é sempre muito perfeito. E além de afogar suas mágoas nisso, eu percebo muito na leitura que ela afoga muito as suas mágoas na compra, que é algo extremamente burguês, costume que a gente tem até hoje, que é uma sociedade onde você é o que você tem. E quando você tem mais, você é mais feliz. Então, assim, a Madame Bovary, ela tá sempre muito dedicada em comprar as roupas da moda, em comprar os móveis da moda, em trocar o estofado dos móveis da casa, dos sofás, das cadeiras da casa, em trocar as cortinas, e tudo isso custa muito, muito dinheiro. Mais na frente vamos perceber que esse vício dela, de ser extremamente consumista, vai fazer com que ela leve a família à falência. Vai estragar a vida dela, vai estragar a vida do marido dela e vai estragar a vida da filha dela. Emma é uma personagem que representa uma pessoa egoísta, a que pensa unicamente em si mesma e pouco se importa com os que estão ao seu redor, mesmo que eles sejam a sua família. Se eles não puderem dar o que ela quer, eles são inúteis. Madame Bovary é o exemplo da pessoa que quer ser amada, mas não sabe amar. E esse paradoxo que ela vive só pode levá-la à insatisfação. Afinal, para Emma Bovary, o amor não passa de um jogo emocionante, que tem como fim tornar a vida um pouco mais interessante. E é claro
que essa visão deturpada do que realmente significa amar e do que realmente é o amor só a deixa infeliz. Afinal, o amor, mais do que uma emoção frívola, é uma decisão de vida. Assim, Madame Bovary vive e morre sem verdadeiramente saber o que é o amor, pois passou todos os seus anos sem amar ninguém, além de si mesma. Mas chega um momento em que a literatura ou consumismo não vão ser o suficiente para saciar ela. Então ela vai acabar caindo, né, na desgraça do adultério. E hoje em dia, para nós, que já estamos numa sociedade assim que já não tá mais nem pra nada, não é nada demais, né? Assim, que chato, que feio, não sei o quê, que triste, mas vida que segue, né? Nessa época não, nessa época era extremamente escandaloso. Foi por isso exatamente que o autor foi a julgamento, porque você escrever uma obra onde a personagem ela é uma adúltera era extremamente escandaloso pra época. E a Madame Bovary, ela vai ter 2 amantes. E é interessante como ela fica fantasiando essas relações com esses amantes, porque inicialmente ela só olha e acha bonito e nada acontece. E aí ela fica sofrendo e chora e não sei o quê, porque é um amor impossível. Aí talvez isso, o fato dela sofrer com um amor impossível, traz um certo êxtase pra ela, porque tira ela da monotonia do dia a dia. Mas aí, conforme o tempo vai passando, ela acaba de fato se envolvendo com 2 homens. Primeiro com um, aí depois acaba. Aí ela fica sofrendo porque acabou. Aí depois aparece outro, e aí começa tudo de novo. Ela sofre porque é impossível, aí depois fica junto. E aí depois fica imaginando, fantasiando, quando vou me separar do meu marido, vamos fugir, vamos não sei o quê. Só que obviamente isso não acontece. E, enfim, toda essa loucura, e ela tá sempre buscando algo que ela não vai ter, que é a felicidade perfeita, idealizada, onde tudo é incrível. E isso ela começa a perceber quando ela já tá no segundo caso extraconjugal dela, e aquela euforia do relacionamento, né, vai desaparecendo aos poucos, porque vai se tornando monótono e comum, e ela começa a sentir aquele vazio de novo. Então eu vejo muito isso em Madame Bovary, essa discussão sobre o vazio existencial. Ela tá sempre procurando uma felicidade que ela idealiza que não existe. E é isso que frustra ela. A Emma, ela é uma personagem que desperta muita raiva, ao mesmo tempo que pena ao leitor. Pelo menos foi assim comigo, porque eu sentia muita raiva dela. É interessante porque ela é adúltera, né? E assim, se fosse o caso de ser uma personagem que ela é adúltera, porque o marido é um saco, o marido é cruel com ela. Mas não, o marido dela é super legal com ela, então às vezes eu ficava com pena do marido dela. Eles eram muito diferentes, assim, a Emma ela é mais extrovertida, o Charles Bovary, né, que é o marido dela, ele é mais introspectivo, quer dizer, ele não tem papo com ela, muito assunto pra conversar, então assim, é uma relação que é bem monótona. Mas ele é um homem bom, ele faz tudo que ela quer, ele cuida dela, ele cuida da casa, ele se esforça e tal. Então assim, você acaba ficando com raiva da Emma, porque ela tá sempre botando chifre nele, né? Mas ao mesmo tempo eu fico com pena dela, porque eu percebo nela essa busca por algo que vá fazer com que ela se sinta de fato viva. Então assim, nesse aspecto eu acho que ela pode até gerar uma certa identificação com algumas pessoas. Principalmente agora, né, na sociedade contemporânea. Já que ela é uma pessoa cheia de falhas e defeitos, o que é extremamente realista. E já que, como a nossa geração, é alguém que procura algo mais na vida. Um sentido, algo maior, algo que a faça sentir-se mais viva. A história da Madame Bovary representa muito uma decadência, que vai culminar com o suicídio dela. Né? Porque depois ela vai estar arruinada, ela não vai ter como pagar mais tudo que ela deve, e aí ela no desespero, porque nada mais faz sentido pra ela. Os relacionamentos extraconjugais dela não valem nada, inclusive ela pede ajuda pra um dos rapazes, um dos homens com quem ela teve relacionamentos, e nenhum deles quer ajudar ela. Enfim, e ela percebe que ela trouxe tanta desonra pra família dela, tanta desgraça pra família dela, porque assim, é uma dívida enorme, ela não tem como pagar, e ela não sabe mais como lidar com aquilo. Ela simplesmente toma um veneno e morre. E aí ela diz assim antes, né? É muito pouca coisa a morte, pensava ela. Vou dormir e tudo vai terminar. Então assim, ela simplesmente vai chegar à conclusão de que nada vale a pena. E assim, a Madame Bovary, ela vai deixar uma decadência tão grande na família dela que eles não vão mais conseguir se reerguer, sabe? A casa vai ficar em ruínas, a filha dela vai crescer e não vai ter como estudar, vai ter que usar roupa remendada. Quem cria a menina, inclusive, é a empregada. Porque assim, o Charles, ele não tem condição de criar essa criança direito, ele não dá muita atenção pra ela, ele passa a maior parte do tempo assim, só refletindo, só existindo.
E aí quando ele descobre que era traído por causa das cartas de Madame Bovary, ele fica mais deprimido ainda e depois acaba morrendo de tristeza, acredito eu. E aí pronto, acaba a história com a filha dela, que eu acho que foi a quem mais sofreu nessa história. A filha dela acaba tendo que morar com parentes distantes, de favor, e trabalhar nas fábricas de Paris. E assim, já que a história é ambientada na época das primeiras revoluções industriais, a gente sabe, historicamente falando, que não era uma boa coisa trabalhar numa fábrica nessa época, né? E é óbvio que é uma personagem, mas eu senti muita empatia, eu fiquei muito triste com essa história. Então assim, é um livro que te dá raiva, mas também te dá pena. E assim, a minha dica pra quem for ler esse livro é que tenha paciência, porque o começo ele é meio arrastado, porque o livro começa, ele não vai focar em Madame Bovary de começo. Ele vai focar na família Bovary, vai contar sobre os pais do Charles, sobre o Charles, e aí que vai chegar na Madame Bovary, e aí vai contar toda a história dela, vai focar nela, e aí depois o interessante também é que a história conta como ficou a vida depois de Madame Bovary, então eu também gosto disso. Enfim, gente, esse era o que eu tinha pra dizer sobre Madame Bovary. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês já tiverem lido o livro, deixem aqui nos comentários, se têm vontade de ler. E é isso, não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal. Se já é inscrito, confere se o sininho tá ativado. E é isso, um cheiro, se cuidem.